Advogado criminalista aconselha-se. Advogado criminalista aconselha. Não fique na rua após a meia-noite, porque já corre perigo. O perigo maior está a partir das 2 horas da manhã, porque quem está ali já não está por conta de nada mais. Eu falo o contrário. Abandone as ruas e volte a viver com a sua família 8 horas da noite, 9 horas da noite, 10 horas da noite, está todo mundo dormindo. Em vez, siga o conselho desse advogado, fique na rua até meia-noite, aí dali para dentro você vai embora. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, paz de Cristo, com muita paz, com muita alegria, estou aqui, meus queridos irmãos, queridas irmãs, estou conferindo aqui as câmeras para ver se está toda certa, que está certo, que está certo, que está certo. Então, meu querido e minha querida, nesse momento agora são 7 horas e 6 minutos, dia 31/3/2026, agora nesse momento 23 graus aqui em Uberlândia, aqui na cidade onde eu estou e no bairro que eu estou. Então, meu querido e minha querida, com muita paz, com muita alegria, estou com vocês aqui agora. Meus queridos, o meu netinho de 11 anos, ele participa da igreja e me procurou: vô, aonde o senhor arruma tanto assunto para todo dia o senhor fazer vídeo? Eu estou arrumando essa câmera aqui que está meio... Ela tá meio alta, pegando mais alto. Aqui agora, essa de cá tá certa, a de cá tá certa, a de cá tá certa. Então todas estão certas. Chega essa aqui mais para cá um pouquinho. Aqui. Beleza. Então, meu querido, por que o senhor arruma tanto assunto para falar todo dia teve que fazer vídeo? Eu respondi para ele: meu netinho, através das pessoas que me procuram, que conversam comigo, através de um sonho que eu acordo 4 horas da manhã e começo a pensar, aí eu vou tirando o assunto para fazer aquilo. Mas, meu querido, hoje, eu vou trabalhar com vocês. De tanto eu ver piadinha na televisão, de homem e de mulher, casais, fazendo aquelas vinhetazinhas, mas eu quero explicar para vocês. Se a minha mulher é minha escrava, talvez é por um desentendimento. Se eu sou escravo da mulher, talvez por um desentendimento. Eu adoro o trabalho de vocês, meus queridos, que fazem essas piadinhas, mas eu falo uma coisa para vocês. Eu iniciei aqui agora, quando eu liguei a televisão ali, o computador, para mim começar a pesquisar os vídeos que eu vou mostrar para vocês, eu vou indicar para vocês. Aí eu encontrei um advogado falando assim: advogado orienta as pessoas não ficar na rua após a meia-noite. Aí eu oriento vocês a ficar na sua casa, ao chegar do seu serviço, viver com seus filhos, com sua esposa. Em vez de eu falar para você: meia-noite, meu querido, volte para casa. Então, na realidade, meu querido e minha querida, a minha mulher é minha escrava. Ali é que sai as piadinhas. A mulher procura pro homem lá, aqueles casais lá, ou você acha até bonito, ou você acha bonito. Meu amor, por que fazendo comida lá e o marido em pé olhando? Meu amor, por quê? Por que que a mulher, depois que casa, é obrigada a fazer comida 3 vezes por dia? Aí o marido responde: tá certo, é lei. Como assim lei? Porque a lei rege que todo prisioneiro tem que ter 3 refeições por dia. A mulher olha: meu querido, minha querida, se você homem, fala para sua mulher desse jeito: se você está sendo escravo dela, larga dela e vai arrumar um lugar para você morar que não seja escravo de mulher. Estou falando pesado. A minha palavra não seria essa. Eu não concordo com a separação do casal. Mas se você acha que você está sendo escravo dela, você tem a obrigação, e você é um prisioneiro dentro de casa, por que você não procura um caminho e deixa ela arrumar outra pessoa que ama ela, de que sabe responder as palavras mais bonitas para ela? E você procura outra do seu jeito? Então, meu querido e minha querida,
a mulher se julga escrava do homem. É porque é que eu tenho que lavar, passar, cozinhar. Pense bem, minha querida. Vamos pegar aqui esse casal aqui. Vamos pegar aqui esse casal aqui. Olha aqui, eu vou pegar esse casal aqui. Desculpa. Vamos pegar esse casal aqui. Esse casal. Essa foto aqui, meu querido, minha querida, é feita pelo Iá. É respeitando a minha foto. Essa foto aqui da mulher é a minha foto transformada em uma mulher. Não tem uma mulher aqui, uma mulher real aqui não, que eu estou usando a foto dela. Por que você não pega essa foto aqui, em vez de estar na rua de madrugada? Chama seus 2 filhos, põe eles aqui também, por trás aqui, para apresentar ele entre meio de vocês. Se vocês fizerem isso, nenhum é escravo do outro. Nenhum é escravo do outro. É a divisão dos deveres entre um casal que escolheram aquele espaço ali, entraram ali para dentro, fizeram um lar. Nenhum é escravo do outro. O homem é escravo da mulher, eu sou escravo. Porque eu trabalho o dia inteiro, chego de noite em casa, tem conta de água, tem conta de luz, tem conta disso, tem conta daquilo, tem que comprar feijão, tem que comprar arroz, isso e aquilo. Meu querido, você faz isso para você ter uma esposa em casa, quando você chegar, ter alguém que te ama, te esperando. Ter seus 2 filhos. Aí, você, como o dono da casa, você é o responsável por pôr as coisas dentro de casa. A mulher, como dona da casa, ela é obrigada não é um dever dela, zelar do que você põe dentro de casa. A mulher, para ter um marido bom dentro de casa, é aquele que não deixa cortar a luz, não deixa cortar a água, não deixa faltar o arroz, não deixa faltar o feijão. É a união de vocês dois. Uma coisa traz a outra. E das duas coisas, nesse sentido aqui, traz a felicidade. Tá dando vocês verem, né? Porque dá o reflexo, em vez de dar o reflexo, dá o espelho, aí vocês não vêem direito. Mas então, na realidade, meu querido, estou falando aqui diferente para vocês verem direitinho. Aqui traz a felicidade. Mas, meu querido e minha querida, quando existe a compreensão entre vocês dois, vocês são um casal feliz. Você tem filho feliz dentro de casa. Mas, meu querido, agora eu vou mostrando para vocês aqui. A união faz a força. A união faz o bem-estar. A desunião destrói o lar. O que é a destruição de um lar? Quando os dois querem, vejam aqui. Vejam aqui. Tá dando para vocês verem? Vejam essa outra aqui. A união. A desunião. Aqui está escrito aqui. Onde a paz existe, reina o amor. Mas olha aqui o contrário que a palavra. Porque nosso lar foi destruído. Por isso aqui. Por vocês não conhecer o direito um do outro. E não saber que até os passarinhos, os cachorros, se amam, senta no galho da árvore lá em cima, fica perto, o cachorro deita perto do outro. Os porcos no chiqueiro deitam tudo ali, aquela turminha ali, naquele lugarzinho ali. Os cavalos, as vacas, tudo arruma aquele maiador ali e dorme tudo ali pertinho. E por que um advogado aconselha a pessoa a ficar fora de casa até meia-noite? O amor que essa pessoa poderia distribuir com a sua família, com seus filhos, está distribuindo com os colegas lá na rua. Eu tenho que viver, meus colegas. Mas quem lava sua roupa, quem faz sua comida, quem zela de você é a mulher em casa. Na hora de gastar o dinheiro, com cerveja, coisas, salgados, espetinhos e aquilo, o advogado aconselha, só até a meia-noite você faça isso.
senhores advogado, o cara é um advogado criminalista. Diz eles que os maiores casos de violência que tem é meia-noite, depois da meia-noite, depois das 2, os piores ainda. Por que você não fala para os seus clientes, meu querido, fique em sua casa, é o lugar mais certo que você tem. Não, você fica na rua só até meia-noite. O que você vai encontrar dentro de um bar que só tem pinga, só tem cerveja, só tem coisa, assuntos diferentes? Esquece do seu lar. Meu querido, eu vou pegando aqui agora, buscando fotos diferentes. As que eu já mostrei, não vou repetir não. Idade do povo, do pessoal que assiste os vídeos do Batatinha. Olha aqui. Entre 55 a 64 anos são as pessoas que mais assistem meus vídeos. Essa pesquisa não veio de mim não, veio lá do Google. Veio para mim. Gênero mais assistido, masculino. Os homens seguem meus vídeos mais do que as mulheres. Religião, mais ou menos igual. Católico, crente e outras religiões. Então, em nível Brasil, as religiões assistem mais ou menos iguais. Então, meu querido e minha querida, vamos pegando aqui agora para frente aqui agora. Vou pegando outro papelzinho aqui, vou mostrando para vocês aqui agora. Agora vem aqui. Aqui eu notei agora cedo ali, ó. Não dá para você ver direito porque a letra minha é muito ruim. É muito ruim, mas não dá para você ler, não. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Eu pus aqui, ó, o primeiro. Advogado aconselha os homens não ficar na rua, nos bares, após a meia-noite. Quer dizer, se ele aconselha não ficar na rua após a meia-noite, ele está aconselhando para ficar até meia-noite. Está tirando os homens de dentro de casa, onde poderia estar com os filhos. Senhores advogados, que vocês viram esse vídeo. Procura esse vídeo que está na televisão ali, o advogado orientando as pessoas. Televisão, deve estar na televisão, nas redes sociais, nas redes abertas. Deve ter ele, que ele é um advogado famoso, tem muitas visualizações. O conselho dele, até meia-noite você pode ficar na rua. Mas, meu querido, o meu vídeo de número 254, a mulher merece mais do que uma mensagem. A mulher, a dona de casa, ela merece mais do que uma mensagem. Olha, eu sou tão ignorante que eu falo assim de cara, assim, ó. Você dá uma máquina de lavar para sua mulher, você não está dando presente para ela, você está dando trabalho. Eu sou machista. Não dê presente para sua mulher, não dê uma máquina de lavar, não dê um rodo, não dê uma vassoura, dê um ramalhete de flor, dê uma caixa de bombom, um chocolate gostoso, um almoço lá no restaurante. Certo? Tá tudo certinho, faça isso pela sua mulher. Mas também dê para ela uma máquina de lavar, dê para ela um rodo novo. Você está vendo a mulher lá limpando a casa, lá, o rodo todo quebrado, ela pelejando aqui. Se você não está dando trabalho, você está dando facilidade para ela. Se você dá uma máquina de lavar para ela, você quer que ela faça serviço mais rápido, em vez de ela estar esfregando a roupa na mão? Ele está reduzindo seu serviço e ajudando você a produzir mais dentro da casa, que é um dever seu. A mulher que dá um presente para o marido, dá uma colher de pedreiro. Ela vê que aquela colher de pedreiro, aquele carrinho dele carregar massa ali, está ruim. Ela traz um carro, compra um carrinho novo, dá para ele deve ficar satisfeito. Porque com aquele carrinho novo ele vai fazer menos força, com aquele carro quebrado levando massa. Então, meus queridos e minhas queridas, desde que haja compreensão entre vocês dois, as coisas reivindicam melhores os acontecimentos dentro de um lar. O meu vídeo de número 253, a mulher que ama um triângulo amoroso, o homem também que ama um triângulo amoroso. O que é o triângulo amoroso? Você sai da sua casa e vai paquerar a mulher do vizinho. Aí você está querendo um triângulo amoroso. Você quer ter sua mulher em casa e outra lá fora. E a outra mulher lá de fora também aceita você também, ela fazendo outro triângulo amoroso. O marido dela, você e ela. Resultado, tragédia. Mas, meu querido e minha querida,
Vamos pegando aqui. Agora, nesse vídeo, talvez eu vou falar um pouco da minha vida e você toma exemplo. Alguma coisa não acontece comigo, não, mas eu vou simular e mostrar para vocês o que acontece. O meu vídeo de número 223, Moisés e Apocalipse. Moisés, ele vem lá do início da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis. Moisés está no meio. Mas quando você pega para você ler, a Bíblia não está aqui não. Quando você pega para você ler a Bíblia, que você entra no livro de Moisés, lá no início em Gênesis, que você vai ver a vida de Moisés, ele está dentro da vida de Apocalipse. O mesmo assunto que está lá dentro são cruzados um com o outro. Como que esse livro de Gênesis, que está Moisés, está ali brigando agora, os dois brigando um com o outro? Porque foi feito pela mão do homem. A mesma coisa é o seu casamento. Você traz coisas do passado lá de outras mulheres que você já teve e traz ali para o presente e vai querer que aquela seja a mesma. Não. Se você quer uma mulher igual a mesma que você tinha, não tivesse largado da sua. Humilhar. Como eu humilho minha mulher? Minha mulher humilhada na frente do meu sogro, da minha sogra, do meu pai, da minha mãe. Você chama seu sogro para ir almoçar na sua casa. A mulher faz lá o possível para fazer aquela comida gostosa, do tipo que o pai gosta, que a mãe fazia. Você fala, minha mãe fazia uma comida de minha mãe, esse feijão ficava assim. Humilhe sua mulher na frente do pai e da mãe, que sua mulher não sabe fazer nada, sua mãe que era dona. Por que você casou e não ficou dentro da casa da sua mãe? Analisou alguma coisa? Aonde seria o seu ponto mais viável? Então, meu querido, minha querida, o meu vídeo de número 53, a paz em seu lar. Você volte lá, vai lá no meu canal, canal CS Batatinha, você está vendo ali atrás, está passando. Então, meu querido e minha querida, vai lá no meu canal, canal CS Batatinha, e procure o meu vídeo de número 53, a paz em seu lar. Eu trabalho sobre essa salvação de casamento, ajudando as pessoas. Vocês vão ver lá que lá em 2002, 2003, mais ou menos, eu conheci uma mulher. Eu molava alicate na rua. Então eu juntava 3, 4, 5 mulheres ali para molar alicate. Eu chegava, parava lá na bicicleta, ou numa mobilete, depende do dia. Aí punha as ferramentas ali, ia molar alicatinho de cutícula. Enquanto eu estava molando aqueles alicates, as mulheres ficavam conversando. E eu conheci uma mulher que ela deu um depoimento da vida dela há tempo atrás. Diz que o marido dela era aquele cara mais ignorante, que quando ele chegava dentro de casa, era um terror dentro de casa. Filho se escondia, ela ficava falamos assim, aquela palavra que não tem jeito de acontecer, mas é o que nós falamos, com o coração na mão, pesando as palavras para falar. Mas quando foi um certo dia, ou seja, além de todos os dias, um dia ela pegou e chegou e conversou com as colegas. Não aguento mais meu marido, joga comida no chão, joga roupa no chão, pisa na roupa, fala que está mal lavada, isso e aquilo. Aí uma mulher ou duas ou três juntaram-se e aconselharam ela. Mulher, quando seu marido chegar em casa e começar a quebrar prato, jogar prato no chão, quando ele jogar o primeiro, você joga o segundo. Ele jogar a panela, você joga a outra. E tudo que ele for fazendo, você vai repetindo. E ela foi criando coragem. Um certo dia, ele chegou em casa, essa comida não presta, jogou o prato no chão, ela jogou dela também, quebrou tudo no chão. Vamos começar agora. Você quebra um, quebra o outro. E ele foi nas panelas, jogava uma panela no chão, jogava a outra, virava o guarda-roupa, virou a geladeira, e foram virando. Isso é caso verdade. Foi caso verdade. Não é mentira. Então, o que ele quebrava, um ela quebrava o outro. Foi indo até que ele se cansou, foi pro quarto, deitou lá na cama, pôs o lençol na tampa, o rosto e dormiu. E ela dormiu também na mesma cama.
Quando foi de manhã cedo, ela acordou primeiro que ele, foi para a cozinha. Ô, vem cá, tá vendo aqui, ó, tudo quebrado aqui. Agora você vai pegar uma pazinha, uma vassoura, e vai limpar isso aqui tudinho agora, que eu não vou limpar nada aqui, você vai limpar tudo. Ela soube da ordem. Ele limpou, pronto, mulher, tá bom? Falou, não, tá bom não. Eu quero meus pratos, minhas panelas que amassou, o fogão que estragou aqui, eu quero tudo novo agora. Você ou traz, ou eu vou chamar a polícia e mostrar aqui os trem tudo quebrado. Os cabos que você juntou ali, eu vou mostrar tudo para a polícia. Ele ficou caladinho, foi lá na rua, não sei onde que ela não falou onde que ele arrumou dinheiro, se ele tinha, comprou os trem todinho e pôs dentro de casa. Quando chegou de noite, ele chegou uma cera, mas chegou aquele homem, conversando, bambambam, a comida estava pronta, ela era uma boa dona de casa. Que é o Criador Supremo de todas as coisas. Para entendermos onde estava Jesus quando Satanás foi criado, precisamos primeiro compreender quem Jesus realmente é segundo as Escrituras. O Novo Testamento apresenta Jesus como existindo eternamente como o Filho de Deus. Ele não é uma criatura, mas existe em perfeita união com Deus. Como está escrito em Colossenses, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Esta declaração bíblica é fundamental para a nossa compreensão. Jesus não simplesmente existia quando Deus criou Satanás. Ele estava presente e atuante quando Deus formou o ser angelical, que mais tarde se tornaria Satanás através de sua rebelião. Inicialmente, esse ser era Lúcifer, o portador da luz, criado perfeito em seus caminhos por Deus, como descrito em Ezequiel, capítulo 28. As Escrituras nos dizem que Lúcifer era o querubim ungido, perfeito em beleza e cheio de sabedoria. Ele foi estabelecido por Deus no Monte Santo, caminhando no meio das pedras de fogo. Era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade nele. Seu coração se encheu de orgulho por causa de sua beleza, e ele corrompeu sua sabedoria por causa do seu esplendor. No livro de Isaías, capítulo 14, encontramos mais detalhes sobre esta queda. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Jesus nasceu no ano 7 negativo, ou seja, AC, anticristo. Sim, a afirmação de que Jesus nasceu antes do ano 1, o que matematicamente corresponde a um valor negativo no calendário, ou antes de Cristo, é historicamente correta segundo a maioria dos historiadores e biblistas, situando o nascimento entre 7 a.C. e 4 a.C. Aqui estão os pontos principais sobre essa aparente contradição. 1. O erro de Dionísio. No século VI, um monge chamado Dionísio, o Exíguo, tentou calcular o ano do nascimento de Jesus para basear o calendário cristão, depois de Cristo. No entanto, ele cometeu um erro de cálculo de cerca de 4 a 6 anos ao tentar alinhar o nascimento com o reinado de Herodes, o Grande, que se sabe hoje ter morrido por volta de 4 a.C. 2. Por que 7 a.C.? Algumas interpretações baseadas no relato de Mateus, sobre Herodes ordenar a morte de crianças com até 2 anos, sugerem que Jesus poderia ter nascido algum tempo antes da morte de Herodes, o que leva a estimativas como 7 ou 6 a.C. 3. Idade na morte. Como o calendário começou errado, Jesus provavelmente nasceu 4 a 7 anos antes de Cristo, o que significa que, ao morrer, geralmente datado em 30 depois de Cristo ou 33 depois de Cristo, ele teria aproximadamente entre 33 e 39 anos de idade, e não apenas 30. Jesus histórico nasceu alguns anos antes da nossa era atual. Jesus teve caixão ou urna mortuária? Jesus não foi sepultado em um caixão, urna de madeira tradicional, nem em uma urna mortuária, ossário, no momento de sua morte.
Segundo os relatos bíblicos e os costumes arqueológicos da Judéia do século I, Jesus foi envolto em um lençol de linho, sudário, e colocado em um túmulo cavado na rocha, pertencente a José de Arimateia. Aqui estão os detalhes do sepultamento. 1. Lençol e especiarias. Após a crucificação, o corpo de Jesus foi retirado, preparado com especiarias, mirra e aloés, e envolto em lençóis limpos, conforme o costume judaico. 2. Túmulo na rocha. O corpo foi colocado em um túmulo novo, escavado diretamente na rocha, que possuía um nicho ou banco de pedra onde o falecido era deitado. 3. Selagem. A entrada do túmulo foi selada com uma grande pedra rolada. 4. Ossários, urnas de ossos. Naquela época, a prática era colocar o corpo no túmulo por cerca de 1 ano até a decomposição. Depois disso é que os ossos eram recolhidos e colocados em um ossário, uma urna pequena de pedra. Como Jesus ressuscitou no 3º dia, seu corpo nunca passou pelo processo de deposição secundária em um ossário. Portanto, o sepultamento foi imediato, em um lençol, dentro de uma câmara de pedra. Maria foi visitar Isabel. Com ela lá ficou 3 meses até que ela ganhasse o menino João. Daí para frente, os seus laços familiares se terminaram, que esses meninos não se encontraram mais e não se conheciam. Sabia através das escrituras que João falou, aquele é o que vai vir após mim. Jesus fala, não, João, eu vim para ser batizado. Aí começa a criatividade entre os dois. Não, você que me batiza, você que me batiza. Então eles não se conheciam. Vamos analisando aqui agora, meus queridos. De acordo com os relatos bíblicos e a tradição cristã, Maria e Isabel tinham um laço familiar, e Jesus e João Batista, consequentemente, se conheciam. Aqui estão os detalhes. 1. Parentesco entre Maria e Isabel. A Bíblia, no Evangelho de Lucas, 1h36 da manhã, descreve Isabel como parenta de Maria. Embora o termo exato no grego possa indicar prima, parente próxima ou prima em 2º grau, a tradição católica e cristã amplamente a considera prima de Maria. 2. O encontro antes do nascimento. Isabel era prima de Maria, mais velha e casada com Zacarias. Quando Maria estava grávida de Jesus, ela visitou Isabel, que estava no 6º mês de gestação de João Batista. A Bíblia narra que, ao ouvir a saudação de Maria, o bebê no ventre de Isabel, João, estremeceu de alegria. 3. Jesus e João se conheciam. Sendo filhos de parentes próximas, é aceito que Jesus e João Batista se conheciam, especialmente considerando a estreita relação de Maria e Isabel durante suas gestações. 4. O batismo. João Batista iniciou sua missão batizando Jesus no Rio Jordão, marcando o início do ministério público de Jesus. Apesar do parentesco, não há registros bíblicos explícitos de que Jesus e João tenham convivido juntos durante a infância ou juventude. Algumas interpretações de João 1h31 da manhã, eu também não o conhecia, sugerem que João Batista, embora parente, pode não ter reconhecido Jesus pessoalmente como o Messias até o momento do batismo, ou que eles não se viam há muito tempo. Se a Bíblia é uma só e tem a versificação entre as igrejas, qual que está errado? A Igreja Católica ou a Evangélica? A visão evangélica sobre Maria é frequentemente mal interpretada como um desrespeito ou destruição, quando na verdade se trata de uma diferença teológica fundamental sobre o papel dela, baseada em uma interpretação distinta da Bíblia. Evangélicos não destroem Maria, mas rejeitam a veneração, culto, a ela, focando exclusivamente na mediação de Jesus Cristo. Aqui estão os principais motivos. A Bíblia como única fonte, sola Escritura. Evangélicos baseiam sua fé apenas no que está escrito na Bíblia. Eles acreditam que a Bíblia narra Maria como uma mulher exemplar, bem-aventurada,
serva de Deus e mãe de Jesus, mas não traz evidências bíblicas para os dogmas católicos, como a Imaculada Conceição ou a Assunção. 2. Apenas Cristo é mediador. A teologia evangélica se baseia fortemente em textos como 1 Timóteo 2:5, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Isso, a intercessão de Maria é vista como desnecessária e contrária ao papel exclusivo de Jesus. 3. Temor à idolatria. Muitos evangélicos consideram a veneração, beijar imagens, fazer orações como a Ave Maria, uma forma de idolatria, pois acreditam que apenas Deus deve ser adorado. 4. Maria como humana, não divina. Para os evangélicos, Maria foi uma mulher virtuosa e cheia de graça, mas uma pecadora que precisava de salvação como qualquer outro ser humano, não alguém sem pecado. Resumo da diferença. Enquanto católicos veneram Maria e pedem sua intercessão, os evangélicos a respeitam como a Mãe do Senhor e a consideram um modelo de fé, mas não direcionam orações a ela. Aparente aversão é um distanciamento teológico para garantir que a adoração seja focada apenas em Jesus. Quando foi criado o cemitério? Evolução e origens. Pré-história. Locais específicos surgiram com o sedentarismo e rituais religiosos, como na caverna Tafoalt, Marrocos, datada de 15.000 anos atrás. 2. Antiguidade. Egípcios, gregos e romanos enterravam mortos fora das cidades, criando necrópolis e catacumbas. 3. Idade Média. Os cemitérios consolidaram-se ao redor de igrejas, misturando espaços sagrados e sociais. 4. Século XIX. Revolução sanitária. A necessidade de higiene devido a epidemias e o esgotamento de espaços nas cidades levaram à criação de cemitérios distantes dos centros urbanos. No Brasil, a obrigatoriedade dos cemitérios seculares, não religiosos, ganhou força por volta de 1850. Quem santificou Maria como a Mãe de Deus, ou seja, criou a oração Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós? Igreja Católica, no Concílio de Éfeso em 431, proclamou solenemente Maria como Mãe de Deus, Theotokos, dogmatizando essa verdade de fé. Sob a presidência de São Cirilo, o concílio definiu que ela é Mãe de Jesus, que é simultaneamente verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Definição dogmática. O Concílio de Éfeso, 431, foi a instância oficial que definiu o título, condenando a visão de Nestório, que chamava Maria apenas de Mãe de Cristo. Fundamento. A santificação de Maria baseia-se na união das naturezas divina e humana em Jesus. Maria é mãe da pessoa de Jesus, e Jesus é Deus, ela é considerada Mãe de Deus. 3. Outras celebrações. Ela foi preservada do pecado original, Imaculada Conceição, pelo sacrifício de Jesus, um dogma proclamado pelo Papa Pio IX em 1854. E é, portanto, venerada com esse título, reconhecido pela tradição e pelos padres da Igreja, confirmando sua missão única na história da salvação. Jesus morou em Nazaré, até os 30 anos de vida oculta, estudando ministério público. Na realidade, vamos querer saber o porquê. Jesus e João era primo e não se conhecia, porque no batismo, João fala, aquele é o homem que vem após a mim. Porque eles eram primo e não se conhecia. E Jesus nunca foi revelado até os 30 anos. Ninguém conhecia ele, e ele vivia com a turma. E como ele foi aos 12 anos, na palestra dos grandes, dos deuses, que ele se perdeu lá. Tem alguma coisa errada aí, porque, pai, o senhor não sabe que eu estou zelando a casa do meu pai? Então Jesus era público, porque se ele respondia perguntas dos reis, analisando muito bem. Vamos aqui agora. Jesus viveu a maior parte da sua juventude e infância em Nazaré, na Galileia, uma pequena vila onde cresceu, trabalhou como carpinteiro, técton,
e viveu uma rotina simples com sua família até por volta dos 30 anos. Esse período, conhecido como vida oculta, é marcado pelo trabalho cotidiano, estudos e convivência familiar, preparando-se para o seu ministério público. Onde Jesus viveu e o que fez até os 30 anos. Local principal, Nazaré. Após o retorno do Egito, para fugir de Herodes, e um breve período na infância, Jesus fixou residência em Nazaré, na Galileia. Trabalho, carpinteiro, artesão. Jesus aprendeu e exerceu a profissão de técton, carpinteiro ou construtor, com seu pai adotivo, José. Vida familiar e cotidiana. Viveu uma vida comum de um judeu da época, unindo trabalho, oração e convivência familiar. Formação religiosa. Frequentou a sinagoga, estudou as escrituras e participou de festas judaicas, como a visita ao templo em Jerusalém aos 12 anos. Nos ocultos, os evangelhos não detalham este período, focando no ministério público. Acredita-se que, devido ao conhecimento local, ele permaneceu em Nazaré, não havendo evidências históricas de viagens longas para outros continentes. Vida em Nazaré é vista como uma valorização da rotina, do trabalho manual e da vida em família.